Então, estamos começando mais um programa Provocação, aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Hoje estamos tendo a gratíssima satisfação de receber a presidente do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas, a Zaira Mendonça, e ela vai conversar conosco a respeito da psicologia e da pandemia. Zaira, eu queria começar com você, começando a nossa conversa, mostrando que, aliás, perguntando a você sobre esse momento especial que todo mundo vive hoje, com a pandemia. E eu queria perguntar para você sobre a perspectiva para o psicólogo, para o curso de psicologia, isso no Brasil e no mundo. A gente sabe que, a depender do país e a depender da condição econômica de cada país, a gente tem uma diferença em relação ao trato da sociedade com o psicólogo. Na China é de um jeito, nos Estados Unidos é de outro, na América Latina é de outro, mas eu queria saber do Brasil, como é que funciona essa perspectiva da sociedade para com o psicólogo, o que é que se espera do psicólogo nesse momento? Boa tarde, Adilon. A gente do Conselho Regional de Psicologia agradece, né, a oportunidade, o espaço e principalmente a prioridade na pauta da saúde mental, né? Eu acho que quando a gente fala em psicologia, e aí eu acho que você me pergunta, né, como é que a sociedade, o que é que a sociedade espera do psicólogo? Eu acho que tem algumas coisas que quando se fala em psicologia aqui no Brasil, a gente associa imediatamente. Uma delas é saúde mental. Né? Então, a gente pensa em psicologia, pensa em saúde mental, pensa em relações humanas, pensa em, eu vou dizer, em doido, né? E aí, assim, a gente não está desassociado desses contextos, né? Desses conceitos, desses contextos e dos estigmas sociais aí Ainda relacionados. existe, deixa eu interromper você, me perdoe, ainda existe essa ideia do psicólogo que só trata doido? Ainda existe isso? Muito, infelizmente. Acho que a gente avançou muito, mas ainda existe muito. As pessoas ainda, assim, pelo menos na minha casa, eu estou formada há pouco mais de 10 anos. Mas, assim, ainda escuto, eu sou professora também, e eu ainda escuto muito de alunos que muita gente foi contrário de fazer psicologia, porque é uma profissão que não tem uma valorização social, um reconhecimento, né, financeiro como deveria. Então, assim, são tantas questões que envolvem o universo psi, que eu acho que, por isso que eu agradeço o espaço, né? Mas, assim, se a gente pensar que a psicologia é a profissão que trabalha as relações humanas e trabalha o conceito de saúde mental de uma maneira macro, né? Não é a saúde mental no sentido só do indivíduo, porque a gente tem vários conceitos, inclusive na psicologia, que o que é um indivíduo, o que é o sujeito, se ele é um feixe de relações, se ele é microfamiliar. Então, assim, a pandemia, o contexto, né, que a gente está vivendo, né, possibilitou, e aí é que está, a psicologia ser chamada, né? Ou ser reconhecida, ou ser olhada de uma outra maneira. Eu não vou nem falar em reconhecimento ainda, Odilon, porque eu acho que a gente tem muito que caminhar. Mas, assim, por exemplo, a gente vê editais, não só em Alagoas, mas em outros estados, porque a gente, como presidente, acaba conversando com os presidentes de conselhos de outros lugares, né? De psicologia, de outros estados. E, assim, a gente vê editais de contratação para enfermeiros, né, para técnicos de enfermagem. E o trabalho da psicologia, ele ainda é associado a algo assim, pode ser voluntário. O que as pessoas têm Voluntário, ou seja, não demandado para precisa mim, receber, não é? o que as pessoas têm demandado para mim, enquanto presidente de conselho, e pessoas, eu estou falando sociedade civil, eu estou falando instituições também. Não estou falando só pessoa física. Vocês têm algum trabalho voluntário para quem está precisando de atendimento? E aí eu rio, né? E digo assim, olha, a prerrogativa do conselho é orientar e disciplinar e fiscalizar a profissão. Não é oferecer serviço, nem que fosse remunerado. Mas, assim, a perspectiva de que a nossa saúde mental ela é em segundo plano, assim, ela é algo que é caridade, sabe como é, Odilon? É algo da A ordem do pessoa menos faz importante. porque o psicólogo, digamos assim, me perdoe interromper mais uma vez você, ele é Não, tratado como uma bate-papo. pessoa
ele é tratado como uma pessoa que tem é uma espécie de conselheiro ainda, ou amigo daquele Sim, momento, e que você dá o conselho de sim, graça, né? sim. É um ombro amigo, né? E aí, assim, e eu brinco, né, com a mídia, a mídia me procurou um bocado para ver se a gente estava oferecendo algum tipo de trabalho gratuito. Eu falei que não. Eu digo, o conselho nem pode oferecer, mas que conhecia alguns colegas que disponibilizaram algum tempo na agenda para ofertar, mas que eu fazia o alerta e faço aqui, aproveito o espaço, que o serviço psicólogo, a gente tem, eu formei, passei 6 anos para me graduar, porque eu sou do tempo de graduação de 6 anos. Mas a graduação dura 5 anos, né? A gente estuda todo o processo de desenvolvimento humano, desde a gestação. Aliás, até antes da gestação, planejamento ou não, né, desse novo ser que vai vir, até a terceira idade. Então, a gente estuda ciclos vitais, a gente estuda relações sociais, a gente estuda políticas públicas, a gente estuda a nossa inserção na escola. Então, assim, a gente estuda calamidades e desastres, inclusive no nosso código de ética, que ele é de 2005, já há uma previsão de prestar serviço em situação de calamidade. Então, a gente é um profissional, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, que a gente destaque. Porque as pessoas às vezes entendem que é como você colocou. Ah, a gente é um ombro amigo, né? A gente só vai conversar, só vai conversar. E é uma conversa baseada numa técnica, é uma conversa baseada em resolução de problemas. E a gente tem muito o que fazer. E aí, na pandemia, pelo menos, eu percebo que houve uma demanda maior da sociedade, né, pela busca, assim, dos serviços psicológicos. Sejam eles clínicos, né, ou em outros contextos organizacionais, empresariais, porque a gente também trabalha nesses contextos de empresa, né. Entendo. Algumas escolares também, porque pensar e repensar o papel dos alunos, dos professores nesse contexto, propor intervenções, né, em saúde mental, ou seja, em redução de riscos, em redução de danos mesmo aí que eu posso falar, ao agravamento, porque assim, Odilon, estamos todos afetados por essa pandemia, de uma maneira ou de outra, acreditando ou não acreditando, enfim, eu não vou nem, assim, né, a gente pode até conversar daqui a pouco sobre isso, mas estamos todos afetados, certo? Claro. Crendo ou não crendo, tendo alguém próximo que teve Covid, que não teve, que teve óbito, que não teve, estamos todos afetados. E aí eu penso que estamos todos afetados e que a psicologia ela venha dar uma grande contribuição para cada um refletir e, claro, a gente reflete e a gente propõe soluções de acordo com a realidade de cada contexto, micro, individual. E eu acho que eu sou suspeita, né? Senão não era presidente do conselho, né? Sou apaixonada por essa profissão. E acho assim que a gente tem muito a contribuir, né? Em termos assim, no atual contexto e no pós-pandemia, que a gente não sabe nem o que vem, Odilon, mas as perspectivas não são boas em termos de sofrimento psíquico. Porque a população ainda entende eu não sou doida, né? Mas escutei essa semana, meu Deus, quem foi que disse? Foi uma colega que, uma tia disse que quando foi há Uma uns anos tia sua atrás, disse? não, mas assim, me contando como ela Ah, venceu o entendi. preconceito, né? Me Sei. contando que, Zaira, quando o médico disse que eu estava precisando de um psicólogo, ela disse que começou a chorar. Eu disse, mas eu não sou doida, né? E o psicólogo não resolve nem os problemas dele. É assim que o povo sabe. Pensa, Odilon. Ele não resolve nem os problemas dele, vai resolver o meu. E, na verdade, assim, né, a gente tá para promover e produzir saúde mental nos contextos nos quais a gente seja chamado, né? Saúde mental no conceito macro, né? Enfim, acho que falei um bocado aí, já dei pano para Não, muita fique manga. tranquilo. Olha, eu queria perguntar a você exatamente, você falou da questão do atendimento às pessoas, e agora você é obrigado, aliás, todos estão sendo obrigados a adotar o teletrabalho, enfim, e o Sim, psicólogo, ele não tem o contato, ele tem um contato visual, mas ele não tem o contato cara a cara, de pegar na mão, pegar nas costas, o abraço, enfim, aquela coisa que é própria das relações humanas. Eu queria perguntar para você sobre as pessoas que. É, é, como é que você trabalha com pessoas? Eu não sei se você tem pacientes assim ou se pode compartilhar experiências desse tipo, mas eu vou perguntar. Aquelas pessoas que insistem em negar a pandemia, que dizem que não é assim, que é tudo mentira, que é uma conspiração, que é não sei o quê. Como é que você, como é que vocês lidam com pessoas numa situação desse tipo? É, porque é claro que vocês têm uma capacidade de poder
ajudar na mudança do comportamento, enfim. Só que quando a pessoa tem esse tipo de posição e numa pandemia, como é que você lida com isso? Eu queria que você pudesse, se possível, até relatar alguma experiência que você tenha presenciado em relação a isso e como é que os psicólogos eles reagem ou eles são orientados a reagir num momento como esse. Tá? Eu acho que você colocou duas questões aí, assim, separadas. Uma, como é que a gente administra o teletrabalho, né? Se, Uhum. assim, no sentido de, no geral, se você entende que contato tem a ver com toque. Na psicologia, na verdade, contato não necessariamente tem a ver com toque. Nós somos, na verdade, uma profissão, que é por isso que às vezes também dá tanto embrólio social, dotada de várias teorias, né? Assim, tem várias teorias psicológicas que explicam as relações humanas baseadas na sua epistemologia de sujeito. O que é ciência para um, o que é sujeito para outro. Por isso que é tão complexo. Mas, assim, na verdade, para quase todas as psicologias, o contato físico não é algo necessário, o físico, assim, né? O abraço, o toque, né? Na verdade, assim, tudo depende de quem a gente estiver assistindo, né? Tem gente que justamente tem trauma de toque. Como é que eu vou tocar a pessoa? Então, assim, a gente precisa, inclusive, faço esse alerta, né, para a sociedade, porque a gente escuta cada coisa, de cada intervenção dita de psicólogo, que a gente também se assusta, né? O psicólogo disse que era preciso isso e aquilo outro. Não, não tem psicologia nenhuma que diga que para se curar precisa abraçar ninguém. A psicologia, não. Porque tudo depende da experiência singular de cada, né, Claro. sujeito. Mas, assim, a gente, na verdade, já tinha nas nossas normativas, na nossa regulamentação de profissão, a probabilidade de atendimento mediado por tecnologia da informação, que a gente chama, né, TICs. Isso, na verdade, acho que tem mais de 10 anos que a gente já permite que psicólogos façam atendimentos online. O conselho. Só que, claro, tinha regras. Vamos supor, você já era meu paciente, você precisou viajar, paciente presencial. E aí eu poderia lhe atender, porque você já é meu paciente. Não poderia começar novos casos. Tinha todas umas regras. Desde 2018, a gente estabeleceu, em termos de sistema conselhos, uma nova normativa que permitiu a gente amplificar o atendimento psicológico mediado por TICs para qualquer área da psicologia. Então, não só mais para a área clínica, seja eu sou uma psicóloga que trabalha num hospital, ou trabalho no CRAS, né, como é a minha verdade, eu trabalho no CRAS, ou você trabalha em qualquer contexto, eu posso usar o atendimento remoto, desde 2018. Só que a gente, talvez por, vou dizer, conveniência, no sentido não ruim, né? Pelo nosso cotidiano, muitos psicólogos não se habilitaram. Para você ter uma ideia, até o ano passado, aqui no nosso CRP15, a gente só tinha tido em torno de 100 solicitações, porque existe um cadastro nacional de psicólogos que podem fazer atendimento, só se cadastrar no site do Conselho Federal. Até o ano passado, a gente só tinha 100 em Alagoas, cadastrados para atendimento virtual. Nesses últimos 4 meses, a gente teve mais de 800 solicitações de cadastro. Impressionante. Né? Impressionante. Então, assim, para a gente ver como a sociedade vem demandando, porque assim, se os psicólogos estão se cadastrando, é porque tem demanda de Existe uma trabalho. demanda. Isso é uma coisa. Outra coisa que você coloca é como é que a gente vai trabalhar, né, com quem nega, né? Eu vou falar assim, negação. Primeira coisa, a psicologia, ela é algo que só trabalha com quem, como é que eu posso dizer? A gente só consegue ofertar o nosso serviço psicológico a quem se reconhece enquanto beneficiário dele. Então, não adianta, por isso que a gente diz tanto, às vezes assim, chega pessoas no nosso consultório, ou em outro contexto, ajude fulano, ele precisa de terapia. Se o fulano ou a fulana não quiser fazer terapia, Fica difícil. não vai. Não vai. Nem criança, nem adolescente. Então, assim, primeiro é aquela coisa do desejo, né, individual. Então, assim, o que a gente pode fazer, na verdade, com casos assim? É trabalhar com quem convive com essas pessoas, né? Fortalecer as funções egóicas, vamos supor assim, fortalecer a realidade de quem convive com essas pessoas que negam. O que a gente pode fazer é isso, não com quem nega. Entende como é, Odilon? Então, assim, eu não posso, como assim? Vamos supor, é porque eu não tive um caso assim tão próximo. Mas eu Assim, falo, quando eu falo da negativa, não é a negativa da
né, que a pessoa tem em relação ao próprio problema. Sim. Eu acrescento a esse detalhe da negativa, é claro, em relação às próprias situações que a pessoa enfrenta, é a negação da própria pandemia. Quando a pessoa nega essa E situação. eu entendi. Assim, quando a pessoa nega a pandemia, mas ela procura o atendimento psicológico, né? É uma coisa. Quando a pessoa nega a pandemia e o marido procura para a gente convencer, a gente não tem o que fazer. Vamos supor assim, né? Se a pessoa nega a pandemia, mas também não quer saber de psicólogo, agora, se a pessoa nega a pandemia, mas está tendo algum tipo de assistência psicológica, e eu estou falando no geral, seja no hospital, né? Não estou falando só em terapia convencional, estou falando um psicólogo, né? Em qualquer contexto de atuação. Se a pessoa nega, mas ela buscou o serviço psicológico, como é que a gente vai atuar, né? Acho que você perguntou. Então, assim, primeiro a gente não tem como, assim, a gente tem que atuar baseado nos dados, no que a ciência tem. Então, assim, eu não tenho como, a psicologia é ciência e profissão, né? As pessoas também se enganam, né? Porque na nossa história, enquanto ciência, ou enquanto campo do conhecimento, a gente vem tanto da filosofia quanto da medicina, né? A psicologia começa no mundo aí, dessas duas, filosofia e medicina. Então, assim, por conta da nossa matriz filosófica, às vezes as pessoas confundem, né? E acham que a gente é meio religioso, meio aconselhador, nesse sentido religioso de ser. Só que, assim, a gente não é um aconselhador religioso, a gente é um aconselhador psicológico. E um aconselhador psicológico trabalha baseado nas necessidades humanas, sim, seja ela de crença, né? Nas necessidades humanas, baseado no que vai fazer bem para cada singularidade. Então, assim, se a pessoa nega a pandemia, mas ela está em sofrimento psicológico por causa disso, eu vou atuar no sofrimento psicológico dela, né? E eu vou tentar, junto com ela, com a família, com quem for, compreender de onde vem essa negação, sabe, Odilon? Porque, assim, tem gente que nega, eu acho que eu dei uma outra entrevista há um tempo sobre isso. Existe, na minha avaliação, existem, eu não vou dizer graus, mas existem perfis, tipos psicológicos que estão utilizando estratégias para enfrentar essa realidade sofrida, que é a Entendo, pandemia, entendo. certo? Negar é uma estratégia de negar o sofrimento e a gravidade. Isso é um tipo psicológico. Esse daí é aquele que quando um parente pega, aí ele acredita, ou quando alguém da família fica grave. Mas tem aquele outro perfil ou tipo psicológico que nega, porque tem uma estrutura de personalidade que pouco se importa com o outro, na verdade. Né? Não está negando, não tá negando a gravidade da pandemia, está negando a gravidade clínica da pandemia, mas está negando que a pandemia vai, de fato, precisava fazer tudo o que fez, né? Fechar a economia, enfim, né? Tudo isso que acontece, que a gente sabe dos absurdos que a gente viu acontecendo aqui no país e aqui, né? O povo fazendo caminhada pró, abrir o mercado, enfim. São tantas coisas complexas, mas que eu entendo que existem estruturas de personalidade que não é por causa da pandemia, elas sempre existiram, a gente estuda isso na psicologia, que tem dificuldade de se comover com o outro, né? Então, eu não sou grupo de risco, eu acho que não vou ser afetado, então, né? O mundo que arque, né? Você percebe que em toda essa situação que envolve a negação das pessoas durante a pandemia, você tem situações isoladas, ou seja, pessoas que negam a pandemia, mas ao mesmo tempo você tem uma parte da sociedade formada de pessoas que constrói precisa construir, aliás, essas teorias da conspiração, os inimigos externos, dizer que a pandemia é o vírus chinês, que foi construído em laboratório, e que, enfim, aquilo que a gente vê o senso comum circulando bastante pelo WhatsApp, as informações do WhatsApp, do Instagram, enfim. Vocês previam, ou pelo menos você previa, que existiria esse tipo, essa onda negacionista em relação a, a maneira de lidar com a doença na pandemia, como a gente vê outras negativas também, por exemplo, você tem pessoas que negam que a Terra é redonda e diz que a Terra é plana. Enfim, eu queria que você pudesse traçar esses paralelos e, ao mesmo tempo, é claro, mostrando
como psicólogo, ele estaria preparado para poder lidar com essas tantas negativas, não de pessoas, a gente não está falando de uma ou duas pessoas que negam isso daí, mas de um grupo, e um grupo grande, que vem construindo essa perspectiva negacionista. Vamos lá, né? A gente entende que modos de ver o humano diferentes sempre coexistiram, né? Não é de agora, na verdade, que a gente tem um grupo de pessoas que diz que a Terra não é redonda. Vamos supor, né? E isso tem ganhado força, e aí, né? Por muitos motivos. Mas não é de agora. Então, assim, acho que a gente primeiro tem que entender, Odilon, que modos de ver o mundo diferentes sempre existiram e coexistiram. E vão coexistir sempre, né? Acho que isso é um ponto importante. Outra questão relacionada a isso é que por que ganhou força? Né? Eu acho que isso é uma questão. A gente não tem resposta, mas a gente está aqui para debater um pouco. Porque eu penso que a rede social, na verdade, ela encorajou, né? Encoraja as pessoas a encontrar os seus pares, né? Os seus iguais. Né? E assim, do mesmo jeito que ela incentivou, ela incentiva, né? Ela incentivou e incentiva a gente encontrar os nossos pares. Acho que tem a ver com isso. Então, assim, como você disse, não são poucas pessoas, são grupos. Como a gente viu, carreata, passeata, As caminhada, sei lá passeatas o quê, negacionistas, enfim, né? né? Então, assim, são grupos que têm objetivos em comum. Né? Se a gente olhar bem, muitas vezes eles têm objetivos em comum. Eu ainda entendo assim, que aquele grupo, esses grupos, eles não são homogêneos. Mesmo a gente existem nesses grupos, nesses blocos, sim, estruturas de personalidade que não se importam com o outro, que a gente vai chamar de psicopatia na psicologia, assim, não dá para negar. Gente que não se importa. Existe. E existem outros. Existem esses lá, né? E existem outros nesse grupo. Então, esse grupo também não é homogêneo. Existem outros que, às vezes, ingenuidade mesmo, eu acredito. Acredito que tem gente que é ingênua. O que é ingenuidade para presidente do CRP? Ingenuidade é você viver, às vezes, numa bolha, né? E você ter a dificuldade de extrapolar o universo no qual você vive, inserido. Isso não é uma Ou você... psicopatia? Isso não é psicopatia? Não é um psicopata? Não, Não. não, não. Psicopatia é a incapacidade de sentir culpa e remorso. Isso é psicopatia, né? Não só isso, mas isso é um dos elementos, né, que define, e é de fato, Conceito as mais pessoas não sentem. simples, digamos assim, né? Oi? O conceito mais simples que você está dizendo para nós. Psicopatia é a incapacidade de se identificar com a dor do outro, né? Em todos os sentidos, né? Claro, já a gente fala muito em empatia, né? Eu acho que esse tempo as pessoas banalizaram a palavra empatia, ainda mais na pandemia. Seja empático, seja empático. Primeiro, a gente fala em empatia como a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E assim, na verdade, empatia não é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? A própria psicologia discute isso. A gente é incapaz de se colocar no lugar do outro. Todo mundo. Porque você é uma individualidade e eu sou uma individualidade. Eu não posso viver sua vida por você. Então, a gente precisa também trabalhar esse conceito de empatia. Não existe isso. Eu não tenho como sentir sua dor. Eu posso ter uma compreensão empática. Esse é o conceito correto. Eu posso ter uma capacidade empática. A capacidade empática é aquela capacidade de me solidarizar com o seu sofrimento. Olha, nem sofrimento de filho é o sofrimento do pai. A gente não pode ser idealista eu acho que a gente vive uma sociedade, acho que depois da pandemia talvez a gente mexa com algumas coisas, mas assim, a gente vive uma sociedade muito idealista ainda, né? Nos conceitos dos afetos também. E aí, assim, a gente é incapaz de se colocar no lugar do outro, né? De verdade, materialmente. O que eu posso fazer é me solidarizar. E aí, né, determinadas estruturas de personalidade, elas são incapazes desse movimento, certo? E aí sim eu posso falar que um grande grupo, ou um grupo relativo, um grande grupo não, mas um grupo relativo de pessoas que estão nesses movimentos, tem uma estrutura de personalidade sim, né? Que negam por conta de não se identificar mesmo, né? De não ter nenhum tipo de compreensão empática ao outro. Então, só que o que está em pauta ali é o meu interesse pessoal, meu, individual, exclusivo.
Inclusive, não é incomum que nesses grupos tenham pessoas que brigaram com os próprios familiares, né? Então, assim, as pessoas racharam as próprias famílias, né? Às vezes irmãos, pai e mãe. Então, assim, a coisa não é tão simples. Dentro desse grupo, que a gente vê, assim, os blocos, eu pelo menos consigo dividir assim, né? Eu analiso assim. Por que que eu digo isso? Porque às vezes eu vejo algumas defesas, porque eu falei ingenuidade, de outro grupo. Porque às vezes eu vejo algumas defesas públicas, assim, na rede social, né? Porque eu realmente fiquei de quarentena, só saí quando voltei a trabalhar presencial de escala. A nossa população mesmo, no Brasil, analfabeta, né? Que as pessoas, assim... Eu trabalho com a vulnerabilidade do nosso país, assim, do nosso estado, da nossa cidade. Eu trabalho na assistência social, eu trabalho no CRAS. E o que as pessoas chegavam no CRAS, Odilon, dizendo que isso, essa doença era isso, aquilo, outro, eu não acreditava naquilo que eu estava ouvindo. O que é que você Então, escuta? Fala mais sobre isso, por favor. assim, essa doença inventaram, né? Hum. Gente muito pobre, gente vulnerável em todos os sentidos da palavra. Né? Essa doença é de rico, essa doença é inventada. E aí a gente que trabalha no CRAS, né, eu e as assistentes sociais, outras psicólogas também, a gente se espantava com aquilo. Então, para mim, isso é o grupo da ingenuidade, alguns. De fato, era ingenuidade, porque quando a gente ia apresentar dados, né, conversar com essas pessoas, porque, no caso, algumas pessoas que buscam o CRAS, elas já têm vínculo com a gente. Assim, então, a gente já está naquele território. Então, elas confiam no que a gente diz. A gente é o Estado lá, a gente é a prefeitura, mas a gente é profissional do serviço social e da psicologia. Então, algumas famílias puderam conhecer outra versão dos fatos pelo que a gente disse. Né? E aí eu fico pensando, isso é ingenuidade. E esse grupo certamente iria. Eu digo assim, se pudesse, iria estar numa carreata, sei lá, num manifesto. Né? Porque estava sendo ingênuo. Isso é ingenuidade, de alguns é. Então, assim, de outros não é. Por isso que eu digo, aquele bloco não é homogêneo. Né? Existe Mas é complexo. psicólogo negacionista? Existe, existe sim. Porque, como eu lhe disse no início da entrevista, a gente tem uma profissão, como a gente vem da filosofia da medicina, ao longo da nossa história, existem algumas linhas teóricas que se aproximam mais do método científico. Existem algumas linhas teóricas que se aproximam mais da filosofia, e aí a gente sabe que nem sou filósofa, né? Não vou entrar aqui no mérito Claro, eu epistemológico em entendo. si. Mas o que eu entendo é que a filosofia existem os filósofos, eu queria usar outra palavra, mas eu vou ter que usar esse mesmo, filósofos mais cristãos e filósofos não cristãos, né? Então, dentro da própria psicologia existem linhas, né, que se vinculam ou se intitulam psicologia cristã e que não há um reconhecimento do grande bloco da psicologia, mas existe. Então, assim, eu não posso negar que existe uma afiliação. Inclusive, o sistema conselhos de psicologia, né, os conselhos de psicologia, a gente é acusado muitas vezes, né, por esse grupo de psicólogos, né? Você está usando a palavra negacionista, né? Então, desse grupo de psicólogos negacionistas, que não são muitos, de fato, mas existe, né? E a gente é muitas vezes atacado por esse grupo, né? A gente do Atacado representação de de que forma? categoria. Porque eles vão para a rua para poder negar a Não, atacado na pandemia. rede social. Não, atacado na rede social, nas mídias dos conselhos, nas páginas do Facebook, do Instagram, do O que é que YouTube dos eles conselhos. dizem, Zaira, para vocês? Eles dizem que a gente faz militância, que a gente fica usando política partidária. E se você Já lhe tem um chamaram de pouco. petista? Agora nem tanto porque, enfim, né, a coisa já andou para outro lado, mas porque assim, também eu não estava na gestão do conselho, na presidência, quando a coisa ficou muito acentuada. Mas assim, chamam o grande bloco, não Zaire necessariamente, mas chamam os conselhos de psicologia, tudo petista, é tudo de esquerda, pronto, a palavra é mais essa. É tudo esquerdista, né? E aí, na verdade, a gente tem Esquerdista porque vocês falam e sabem exatamente que nós vivemos numa pandemia, é isso? E eles negam a esquerdi, pandemia. esquerdistas, antes da pandemia, a gente já carregava esse estigma.
Por quê? Porque a gente tem um código de ética de 2005, nosso último código de ética profissional, e que ele é todo pautado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E muitas vezes, a gente, dos conselhos de psicologia, a gente precisa defender direitos, né? Defender direitos e posicionamentos de proteção à população, entre aspas, as ditas minorias sociais. Exatamente. E aí, por causa disso, por causa dessa necessidade e prerrogativa do sistema conselhos, porque aí a gente não está ferindo a ética profissional. Na verdade, ética profissional é tratar os desiguais, né? De Claro. maneira desigual, ou seja, então, por conta desse histórico do sistema conselhos de trabalhar de maneira direta com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, muitas vezes a gente é confundido como esquerdista. Agora, na pandemia, não, de fato, assim, não posso te dizer que agora os psicólogos negacionistas apareceram. Não, não apareceram. Talvez porque a gente vem fazendo um trabalho, o sistema de maneira geral, não só o CRP-15, né? Mas os conselhos de psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, a gente vem fazendo um trabalho muito próximo da categoria, orientando na atividade profissional, falando em EPIs, falando... Então, assim, tá, pelo menos os psicólogos negacionistas estão, talvez, com medo né? De verdade, talvez agora ficaram com medo, né, da pandemia. Então, assim, Qual é desconheço. você falou que o principal ataque dos psicólogos que negavam a pandemia era a questão falar em militância do conselho, etc, etc. E você disse que hoje eles estão, digamos assim, mais, o termo é meu, eles estão mais comportados. Como é que como é que funciona, e aí é uma questão que realmente eu não consigo entender, como é que um psicólogo como esse, ele consegue ter clientes em que ele vai precisar colocar uma... Como é que funciona esse... É um negócio realmente, assim, perdoe o senso comum, é um negócio de maluco. Assim, Sim. um psicólogo que ele vai tratar a saúde mental e ele é o primeiro a negar um problema que é mundial, uma pandemia, enfim. Como é que fica isso daí? Então, Você se trataria com um psicólogo nessas condições? Você se sentiria à vontade? Odilon, sendo muito honesta, não. Mas, Tem o como que é que eu posso... separar, desculpe, eu vou dar o espaço para você que você merece, tem como separar o psicólogo que age assim de maneira negacionista do profissional, do bom profissional? Tem como separar uma coisa da outra? Uma pessoa tem como separar uma coisa da outra nesse sentido? Vamos pensar. Eu falei que agora na pandemia, eu realmente não vi nenhum psicólogo negacionista, assim, publicamente, né? Nas redes sociais dele. Não Mas sei você viu se... os ataques, né? Não, não, na pandemia não, na pandemia não. Uhum. Essa questão foi muito, foi no ano passado, as eleições e tal, né? E antes das eleições. Historicamente, a gente é acusado de esquerdista. Na pandemia, os psicólogos estão muito quietos. Assim, se há negacionistas, estão quietos, talvez por conta disso que você bem coloca, né? Primeiro, porque a própria psicologia toda se mobilizou para prestar solidariedade à sociedade. Né? Inclusive, como eu disse, a gente é profissional, mas assim, muitos colegas disponibilizaram horários para atender de maneira voluntária, virtual, montaram grupos de acolhimento para as pessoas. Então, assim, talvez isso passou despercebido, ou há um negocinho chamado, né, pensamento disruptivo. As pessoas separaram as coisas, né? As pessoas, os próprios psicólogos negacionistas, talvez se existir, né? Estou falando aqui hipoteticamente, porque eu disse que não vi ninguém defendendo algumas questões agora na pandemia. Mas, assim, Odilon, a psicologia ela é algo muito complexa, por isso que a gente sempre diz, eu sou professora, e aí eu vou falar agora como professora, eu sempre digo para os meus alunos assim, a gente, como ser humano, eu, Zaira, sem ser psicóloga e sem ser presidente do conselho, tenho meus valores. Certamente, eu tenho minha formação pessoal, né? Familiar, cultural, que me define. A psicologia, certamente, ela faz parte
tem uma contribuição enorme no que eu sou hoje, eu. Mas, assim, antes disso, eu também já tinha um monte de tenho valores, tenho muitas coisas minhas, né? Da minha história de vida. Quando eu resolvo fazer psicologia, Odilon, algumas certezas nossas, elas são colocadas à prova. E aí eu sempre digo que nosso primeiro laboratório é a gente mesmo. Porque a gente começa a estudar um monte de epistemologia, um monte de teoria, um monte de afeto, e aí eu sempre digo, as nossas humanidades, né, individuais. Porque a gente é humano até a fio do cabelo, né? Só que a gente é criado numa sociedade para, eu seja, idealista, moralista, cheiristas, né? Cheio de questões. E aí, assim, sempre digo para os meus alunos e alunas que a primeira coisa é, se a pessoa busca um psicólogo, Odilon, ela queria a psicologia, ela não queria um líder religioso e ela não queria um líder político. Por quê? Porque o líder religioso, ela sabe onde encontrar. Todo mundo sabe onde encontrar líderes religiosos. Então, assim, há uma preocupação grande no sistema conselhos com a laicidade da psicologia. Certo? A psicologia, ela é laica. Só que tem gente que, né, enfim, faz misturas ou relações que não tem comprovação científica. E a gente, enquanto conselho, a gente precisa estar ali fiscalizando, né? Às vezes orientando. Então, assim, Zaira pode ter a fé dela, a crença, o que ela quiser. Mas na minha atividade profissional, eu tenho que usar, tá no código de ética também, Odilon, né? O que tiver de mais, assim, o que tiver de mais moderno na ciência em relação àquela problemática. Então, tá lá. Então, assim, o psicólogo que não estiver usando, ele está infringindo o código de ética. E aí, talvez por isso, Odilon, os psicólogos negacionistas, como você está colocando, ficaram calados. Porque eles sabem, quando a gente orienta, a gente entrega carteira, a gente faz nota, a gente faz vídeo, tá lá, as nossas mídias, cada vez mais, né? E acho que antes da pandemia já estávamos, a rede social e a realidade virtual. Por isso que a realidade é uma realidade. Então, tá lá, a nossa comunicação com a categoria e com a sociedade, ela é transparente. Então, se fizer, sabe o que está fazendo? Pode estar cometendo infração ética. E aí sim o conselho pode lhe autuar. Né? Uma coisa é você ter seus valores. Eu não posso, enquanto Zaira, ou enquanto presidente do conselho, abrir uma representação contra ninguém, porque a pessoa, né, para a sua vida, acha isso certo ou errado. Mas na atividade profissional dela, ela precisa ter muito cuidado. E aí eu sempre digo, olha, digo para os alunos, né, como professora, se você é contra isso, isso, isso e isso, você está no curso errado. Né? Você precisa avaliar, porque é incompatível com o código de ética. Não é porque é melhor ou pior. O código de ética profissional, né? Então, é isso. Zaira, como é que vocês lidam com os salvadores da mente humana, os vendedores de milagres, chamado coach? Ai, meu Existe Deus. psicólogo coach? Que pergunta, Odilon. Por que você foi para isso? Como é que existe? Primeira pergunta, existe psicólogo coach? Existe. Uhum, O existe. que é o coach para você? Não vou lhe responder essa. Vou pular, mas eu vou lhe dizer assim que o coach pipocou no Brasil, vamos supor, uns 3 anos atrás, o nosso conselho profissional, ele não reconhecia o Uhum, coach como uma estratégia que o psicólogo poderia utilizar. claro. Aí teve muita crítica da própria categoria, né? Que queria poder usar, porque assim, a gente, na verdade, não com os coaches só, né? Eu estou sendo realmente sincera, a gente vive sim numa época, eu vou dizer do milagre, sei lá, né? De uma coisa muito pragmática, enfim. E aí, assim, os coaches chegaram no Brasil prometendo, né, transformar água, vinho, sei lá. E aí, os psicólogos perderam o mercado, né? Você honesta, mas assim, perderam o mercado porque também a gente acaba, por conta da nossa filiação histórica a determinadas epistemologias, a gente acaba muitas vezes não aprendendo a vender o que a gente produz, né? E, enfim, acho que tem a ver com isso. E aí o coach vai lá, né? Sabe vender muito bem muitos, né? Não estou falando todos não, porque também do mesmo jeito que tem psicólogo ruim, tem um monte de coach ruim.
mas também vou ser honesto, Odilon, tem muito coach que trabalha sério, né? Eu não gosto de hipocrisia não, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que eu tenho um monte de colega psicólogo que ataca os coaches, eu sempre digo assim, olha, o meu papel de conselho, eu só posso regulamentar a atividade do psicólogo. Eu não posso regulamentar a atividade de ninguém que não seja psicólogo. Então, assim, recebo direto um monte de coisa. Ah, olha isso aqui. Eu digo, não é psicólogo, faça o seu trabalho, venda o seu trabalho. Por que que a gente não inverte a lógica? E diz assim, por que é bom fazer tratamento, ou sei lá o que, acompanhamento com psicólogo? Venda, né? Venda dentro do padrão da ética. Então, assim, acho que tem muito mais a ver com isso. E acho que do ano passado para cá, o Conselho Federal emitiu uma nota, uma resolução que permite a gente adicionar, né? Por exemplo, eu posso colocar no meu currículo, se eu quiser, no meu cartão de visita, eu posso lá, eu sou psicóloga, eu tenho mestrado, eu tenho isso, eu posso botar todas as minhas eu tenho título acadêmico e tenho formações à parte. Então, eu posso colocar. Ah, um tempo atrás eu não podia Mas não colocar pode dizer que é coach. Pode, hoje em dia pode. Se você for, pode. Não, você não vai sofrer nenhum tipo de retaliação. Hoje, o Conselho Federal de Psicologia entende o coach, a prática coach, eu não sei se é assim que a gente pode falar, porque eu realmente não sou especialista em coach. Você pode pegar essa estratégia coach e adicionar ao seu currículo e vender como psicólogo, você também é coach. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma infração ética, porque o coach é entendido para a psicologia como mais uma estratégia, como tem outras. Como a hipnose, por exemplo, que é uma estratégia que o psicólogo é habilitado a fazer e pode fazer, por exemplo. Então, o coach é entendido como uma estratégia, é uma ferramenta. E que algumas pessoas fizeram formação e trabalham com coaching. De psicólogos, eu estou falando. Então, Eu vi na internet, Zaira, que uma situação que o coach é chamado entre os psicólogos, pelo menos entre alguns psicólogos, é exatamente isso. A pessoa que é ajustada ao sistema para poder vender a ilusão de que o paciente, a pessoa atendida, no caso, naquele momento, ela tem um problema, mas esse problema é exclusivamente dela, cabendo exclusivamente a ela superar esse tipo de situação. É uma circunstância um pouco diferente, quer dizer, muito diferente em relação ao trabalho que o psicólogo faz, porque o psicólogo ele também leva em conta o contexto familiar, ele leva em conta uma série de situações. E pelo que do pouco que eu vi na internet, o coach ele meio que esquece essa questão familiar, o contexto, e ele foca muito no indivíduo. Como é que fica essa situação? Ou seja, você você surge como uma pessoa que quer resolver o problema, aí você diz, olha, o problema não é de ninguém não, o problema é seu e você que tem que resolver e superar. E hoje existem estudos ou existe uma reação mostrando que essa questão do coach, ou o trabalho do coach, ele não é todo esse milagre que a sociedade ela construiu para ele. não posso falar sobre coach. Não pode. Eu entendo, compreendo, Porque, na compreendo. verdade, eu não tenho formação e, assim, tipo, eu não tenho habilitação para isso. Na verdade, eu acho que você precisa chamar um coach, conversar com ele para entender como é que eles trabalham, né? Eu posso falar da psicologia. Inclusive, assim, a gente tem tido problemas que eu acho desnecessário, né? Entendeu? Problemas institucionais até, que eu venho trabalhando aqui no CRP15, na verdade, com o grupo dos psicólogos, dos meus conselheiros, de que a gente precisa trabalhar a valorização da psicologia, porque, inclusive, se a gente permitir ou permite que várias outras práticas, que não só os coaches, e aí eu vou frisar de novo, porque de fato é assim que eu penso, não só os coaches, outras práticas também a sociedade adere, e às vezes adere para práticas que não têm um reconhecimento e não adere ao psicólogo, né? E aí, assim, por que será? Acho que a psicologia, na verdade, ela precisa se perguntar por que será que a sociedade adere a alguns modelos, ou algumas propostas, ou alguns projetos, às vezes, e não adere a serviço psicológico? Por Eu quê? acho que essa é a Na pergunta, sua visão, por quê? né? Eu acho que a psicologia tem a sua responsabilidade histórica também, né? De novo, de não. Afastada demais das pessoas. Acho que a gente passou um tempo histórico aí precisando fazer algumas defesas e algumas militâncias, como a luta antimanicomial, por exemplo,
fundamental, importantíssima, e no cenário do desmonte que vem aí, né, enfim, que se torna ainda, a luta antimanicomial se torna ainda atual. Né? A gente, em termos de sistema conselhos, teve que fazer algumas lutas e ainda tem que fazer. Né? E que aí, às vezes, para a sociedade que não atua, como é que eu posso dizer? Que precisa de outro tipo de serviço psicológico, né? Cura, porque a gente, na verdade, pode oferecer, porque a psicologia pode oferecer, é para além dessa relação, né, saúde e doença, né? A gente pode oferecer muito mais. Só que durante muito tempo a gente acabou precisando fazer algumas defesas e acho que a gente hoje já tem um reconhecimento muito melhor do que a gente já teve, né? Nas empresas, por exemplo, a gente tem como é que eu digo, uma grande adesão, né? Muitos psicólogos contratados como psicólogos organizacionais, como a gente chama. Nas escolas, a gente conseguiu agora, né, no final, tá aí na peleja para a implantação da lei sobre a inserção do psicólogo na escola. Então, assim, são construções. Eu sempre digo assim, que a psicologia no país, ela foi regulamentada em 62. É muito nova ainda. Muito nova em termos de outras ciências. Então, e aí talvez pelo nosso critério democrático, né, pelo nosso código de ética baseado nos direitos humanos, a gente acaba sendo pouco corporativo, sabe, Odilon? E aí eu acho que a gente às vezes precisa aprender um pouco a proteger a categoria. Eu acho que falta isso às vezes para a gente da psicologia, né, a gente se proteger. E talvez isso também tenha relação com essa eu vou dizer fragmentação, mas que os psicólogos que vão me escutar não entendam mal, é no sentido de que a gente tem várias possibilidades teóricas e interventivas. Isso é muito bom, eu entendo isso como positivo. Mas, às vezes, a sociedade pode entender isso como fragmentação, né? E a gente, às vezes, enfraquece a própria psicologia. Por exemplo, eu gosto de determinadas teorias e trabalho em determinada área. E, muitas vezes, eu não sei mais sobre eu não sei defender a outra abordagem, a outra. Aí isso acaba, acho que isso também fragiliza um pouco. Mas acho que a gente vem crescendo, apesar de tudo, né? A gente cresceu um bocado. Deixa eu te provocar mais. Existe psicólogo bolsonarista? Deve existir, né? Com certeza, né? Existe psicólogo de todos os tipos. Psicólogo é gente? No conceito do psicólogo, no conceito bolsonarista que é visto pelos jornais, inclusive internacionais, enfim, outra questão ligada a racismo, ligada à homofobia, ligada a todos esses conceitos. Você se trataria como psicólogo bolsonarista? Odilon, olha só, nesse conceito bolsonarista, eu vou te dizer muito sinceramente, existe gente bolsonarista, né? Existe psicólogo é gente, eu acho que a gente precisa entender isso. Psicólogo não é uma raça melhor ou pior do que nenhum tipo de Claro, é um espécie. ser A gente é humano espécie também. humana. Então, se a gente é espécie humana, a gente só fez uma Claro. formação, uma graduação, e às vezes, assim, infelizmente, alguns já fizeram mal feita, né? Não aproveitaram o que, de fato, poderiam ter aproveitado e usufruído nos bancos acadêmicos, né? Então, certamente vai existir, né? Existe psicólogo de todos os tipos, né? Como eu lhe disse anteriormente, existem os psicólogos cristãos, né? E eu digo isso porque eles se denominam assim, é um grupo, né? Aqui eu não estou falando nada demais. Existe um grupo de psicólogos no país que se organiza, se intitula assim, né? Então, eu penso até que há uma proximidade aí, né, de discurso. Então, deve existir um bocado. Mas eu certamente não me trataria com nenhum psicólogo, né, que vai de encontro ao código de ética. Isso para mim é fundamental. E para mim, o que é o código de ética? Por que eu volto para o código de ética? Porque ele é muito explícito nos princípios fundamentais. Declaração Universal dos Direitos Humanos. E para mim, uma pessoa que faz algumas defesas alinhadas a essa perspectiva política, se eu posso falar que é política, né? Essa perspectiva, vamos botar entre aspas, bolsonaristas, eles estão fazendo defesas que vão de encontro, né? Vão de encontro aos direitos humanos. Pelo menos na leitura que Zaira faz, né? E que, na verdade, que o sistema conselhos de psicologia, de maneira geral, não só o CRP15 faz. Só que, assim, a gente também está lá no Código de Ética nosso, dizendo que a gente não pode fazer propaganda política. Aí, muitas vezes, quando a mídia traz certos temas para a gente é atacado como se estivesse fazendo defesa política partidária.
quando na verdade eu não estou fazendo defesa política partidária de ninguém. Eu só estou dizendo que tem certos projetos de governo, certos projetos de até filosóficos, né? Que tem gente que diz que é filosofia, né? Projetos que vão de encontro ao que está no Código de Ética, né? Então, assim, eu não estou dizendo vote em A, B ou C, porque inclusive estou dizendo que o psicólogo é humano, então ele tem direito de fazer o que ele quiser enquanto ser humano. Então, enquanto ser humano, ele pode ser o que ele quiser. Agora, no exercício de atividade profissional, ele de fato precisa estar alinhado ao que está no Código de Ética. E se a gente pega ele infringindo ou violando direitos humanos, ele pode ter o registro dele cassado. É isso, né? Enquanto representante dos psicólogos de Alagoas, eu posso dizer isso. O que é que incomoda você, Zaira, quando observa o bolsonarismo? O O que que é é que que me mais incomoda? incomoda você? O que é que mais incomoda você? Eu, Zaira, eu digo uma coisa para me incomodar, tá demorando tanto agora. Eu não sei se o lugar que eu ocupo, institucional, né? Você, como profissional da área, observando o contexto que a gente vive, o contexto social, humano, o que é que incomoda você e outros profissionais? Você também tem contato com o pessoal do CRP de outros estados, você também tem muitas fontes na Sim, psicologia, professores. Quando vocês conversam entre vocês, o certo. que é que mais incomoda no fenômeno bolsonarismo? Tá. O que mais incomoda, eu penso, com essa contextualização sua aí, é o desmonte das políticas públicas, né? É mesmo interessante porque a gente via na campanha eleitoral, e a gente vê inclusive hoje isso, que o professor ele virou um foco muito pesado, jogaram um foco muito grande no professor por causa, enfim, daquela situação da mamadeira de piroca na escola, que o professor ensinava sexo para as crianças, enfim, toda aquela situação que a gente viu durante a campanha eleitoral e também depois da campanha já com Bolsonaro presidente. Mas mesmo, quer dizer, existe um ataque também também ao psicólogo, é isso? Em relação ao Não, bolsonarismo? não. Você perguntou o que é que a gente se incomodava enquanto sistema. E aí eu estou Claro. falando que enquanto sistema, o que incomoda é o desmonte das políticas públicas. Por Uhum. quê? Porque quando eu desmonto a política pública, eu interfiro totalmente no serviço, na atenção, na proteção que o Estado vai oferecer para essa população, né? E são todas as políticas públicas, educação, SUS e o SUAS, né? É, pouco investimento, né, o corte de recursos para as políticas públicas, porque inclusive isso vai onerar, né? A gente não vai ter emprego daqui a pouco para psicólogo. Então, assim, o que mais incomoda é o desmonte e a Fala sociedade mais ficar sobre essa desamparada. questão, fala mais, por favor, sobre essa questão do jeito que está ou como está sendo construído, não vai ter emprego para vocês. Como assim? Se um dos grandes campos de trabalho nosso, porque a gente fica falando na clínica, mas a clínica é uma atividade autônoma, né, no geral. No geral, a atividade clínica do psicólogo é uma atividade autônoma, né, onde a gente pode, de fato, a gente é empregado nas empresas e a gente é empregado nas políticas públicas. O SUS, o Sistema Único de Saúde, e o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, hoje são os grandes empregadores de psicólogos no país, né? Então, com esses sistemas recebendo menos injeção financeira, ou seja, não vai haver contratação de profissional. Então, não havendo contratação de profissional, não vai ter novos empregos, né? Eu sou concursada na Prefeitura de Maceió, mas eu já vou ter perdas significativas de não ter os meus direitos garantidos que já estão previstos no meu Estatuto de Servidor, né? Então, assim, você imagina se vão ter novos, com esse contexto atual de que só há corte no investimento, como se o problema todo do país tivesse no servidor público, né? No professor, no servidor público, ou seja, pessoalizou questões estruturais, macroestruturais de um Estado que, de fato, sempre teve muitas falhas, né? E aí isso é histórico nosso, sempre teve muitas falhas. Mas eu penso que a gente precisa entender essas questões para compreender que estamos todos prejudicados, né, com esses cortes. Todos enquanto profissionais e enquanto usuários de políticas públicas. Porque as pessoas, o brasileiro de classe média, ele não consegue entender que ele é usuário de política pública, educacional, do sistema da saúde e da assistência social. Né? Então, é isso. Zaira, só para a gente poder encerrar,
numa sociedade racista e homofóbica como a brasileira, essa sociedade, ela conseguiria ser tratada no consultório médico de um psicólogo? Haveria jeito para uma sociedade assim? Se ela fosse uma pessoa? Haveria. Qual? Haveria. Qual seria o caminho? Haveria. O caminho é elas tomarem muitas vezes consciência de que ocupam esse lugar de opressor, né? Não no sentido de ser opressor, porque assim, muitas vezes as pessoas procuram os atendimentos psicológicos para reforçar aquilo que elas já têm. Quando o psicólogo diz assim, ou dá um feedback, vou dizer assim, que não seja favorável, as pessoas saem falando mal do psicólogo, ele que não era bom. Então, na verdade, o Claro, né? psicólogo precisa ter muita habilidade para encontrar naquela relação profissional estratégias de fazer de que essa pessoa ou família se reconheça. Enquanto, assim, às vezes, lugar de privilegiado na sociedade, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas buscam um serviço psicológico e elas têm um lugar privilegiado na sociedade, sim, ninguém está dizendo que ela roubou nem nada, mas ela adquiriu, né? Historicamente também é um lugar privilegiado. Então, muitas vezes o trabalho do psicólogo fazer com que as pessoas, no individual ou institucionalmente, consigam perceber que lugar elas ocupam na cena social. Porque muitas vezes, quando a gente consegue entender que lugar a gente ocupa na cena social, inclusive a gente vai ter menos sintomas psicológicos, né? Menos sofrimento, porque as pessoas sofrem, né? Não só sofre no nosso país quem é população vulnerável, não. Tem muita gente que tem uma condição média, condição que também sofre, né? A gente focou aqui num tipo de personalidade que é antissocial, mas tem muita gente aí que também faz caridade, né? Que tem uma outra dimensão, uma outra perspectiva e que tem um recurso e que às vezes não sabe como ajudar, né? Enfim, são tantos, a gente tem tantas nuances nessa sociedade nossa que eu acho que assim, se as pessoas sentassem, né? Deitassem no divã, vamos pensar assim, deitassem no divã, a gente poderia organizar um pouco melhor isso micro individualmente. Eu falo micro individual porque assim eu sou um feixe do que me foi feito, né? Enquanto ser humano, né? Eu carrego a história da humanidade, familiar, enfim, é isso, Adelina. Mas é desafiante. É um desafio mesmo. Zaira Mendonça, presidente do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas. Zaira, muitíssimo grato pela sua disposição. Eu sei que você agora tem um atendimento e você já tinha tido um atendimento e abriu esse espaço generoso para conversar conosco. Você foi uma grata surpresa nessa conversa, você fala muito bem, se posiciona muito bem. Eu queria agradecer também a todos aqueles que acompanharam essa nossa entrevista pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. E, é claro, a gente pede que você, amigo internauta, possa curtir, compartilhar, chamar os amigos para assistir essa entrevista da Zaira e outras que estão aqui no nosso canal, na nossa playlist, enfim. Até a próxima.